pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro Portões de Fogo de Steven Pressfield. Portões de Fogo é um romance histórico publicado aqui no Brasil pelo selo Marco Polo, da editora Contexto. E esse livro, ele vai contar um pouquinho mais sobre a história dos 300 guerreiros de Esparta que lutaram contra o rei Xerxes no ano 480 a.C. E o livro, na verdade, ele vai começar depois da batalha, ao final da batalha, depois que os 300 foram derrotados, e os soldados do rei Xerxes encontram um sobrevivente, que é esse homem chamado Xiônis, e o Xiônis, ele é levado ao encontro do rei dos persas e, em vez de ele ser morto, ser executado, o rei dos persas solicita que mantenham ele vivo, que tratem das feridas dele, que cuidem dele, porque ele quer conversar com essa pessoa. E a razão pela qual o rei Xerxes quer que o Xiônis seja mantido vivo é que os espartanos lutaram contra o exército dele, que era um exército gigantesco, durante 7 dias sem trégua. Todos eles padeceram, em frente o poder do rei Xerxes, e ele quer entender por que os espartanos resistiram por tanto tempo por uma luta que visivelmente ela estava perdida, Então ele quer saber como, por quê, o que os espartanos têm, o que faz um espartano para que ele resista tanto tempo e para que ele lute com tanto amor e com tanta paixão pela sua Esparta. O Xiônis, na verdade, ele não é um dos 300 de Esparta, ele era um escudeiro, ele era um servo, que prestava auxílio a um dos 300 de Esparta. E quando ele começa essa narrativa, para fazer com que o Xerxes entenda o espartano, o Xiônis vai voltar no tempo, vai contar um pouco da própria vida dele, da infância, o que aconteceu com ele, como é que ele foi parar em Esparta, como é que ele virou um servo de um guerreiro espartano. E durante a narrativa do Xiônis, ele vai contando como viviam os espartanos desde criança, como eles eram moldados, como eles são moldados desde pequenos para a guerra, porque a guerra para um espartano, ela é intrínseca à vida deles, não existe vida sem guerra. E mais importante do que isso, ele explica que o cidadão, ele só existe se ele tem uma polis, se ele tem uma cidade. Um cidadão que não tem uma polis, ele não existe. Ele é só um ser vivo que está ali sem contexto, que não tem aonde viver e não tem a quem se dedicar. Então, uma das coisas que o Xiônis tenta, através dessa narrativa, é fazer com que os persas entendam que um espartano, ele não é só uma pessoa que nasceu em Esparta, ele é uma pessoa que vive por Esparta desde o nascimento. Esparta é o amor maior dos espartanos. Porque o espartano, o corpo físico deles, ele vai perecer, um dia ele morre, mas a cidade, ela fica. Ao longo da narrativa, uma das coisas que eu percebi é o quanto o autor conhece de forma profunda esse assunto, o quanto ele gosta disso e o quanto ele se dedica a dar uma memória para esses personagens. Inclusive, alguns dos personagens do livro são reais, eles estão na história dos 300 de Esparta, e é muito engraçado como ao longo da narrativa eu fui me apegando a alguns deles, principalmente ao Genex, que era um dos guerreiros espartanos, e mesmo eu sabendo como tudo ia terminar, eu ainda tinha aquela esperançazinha, assim, meio ínfima, de que talvez um deles sobrevivesse, talvez um deles escapasse da fúria do rei persa. Enfim, essa é uma coisa que esse livro ele causa no leitor. Você acaba se sentindo próximo a esses personagens e você não quer que os 300 de Esparta sejam todos derrotados, você quer que eles virem o jogo. Então essa é uma habilidade narrativa muito grande do autor e eu gostei bastante disso. Então se você gosta de romance histórico, se você gosta de história grega, se você gosta dessa visão mais privada da vida dos personagens, da vida dos agentes históricos, esse é um livro que eu indico bastante, eu curti muito, fiquei muito emocionada com algumas cenas e enfim, é um trabalho primoroso e eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura agora no início do ano e eu indico muito esse livro. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Portões de Fogo de Steven Pressfield, e se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, e se vocês quiserem mais informações sobre o livro, eu vou deixar linkado aqui na descrição também. Então é isso, beijão, e a gente se vê no próximo vídeo.